Minha saudação a todos, desejando que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor repouse sobre cada um de vós, meus amados. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Nós iremos dar sequência à série de sermões que estamos falando a respeito das implicações de crer em Cristo. No primeiro sermão nós falamos que crer em Jesus Cristo implica em ser confrontado com a sua palavra. No segundo sermão, no mês seguinte, nós falamos que crer em Jesus Cristo implica em permanecer na sua palavra. No terceiro sermão, nós vimos que crer em Cristo implica em vê-lo ou enxergá-lo espiritualmente. No quarto sermão, no mês passado, nós pregamos a respeito de que crer em Jesus Cristo implica em ser ovelha do Senhor Jesus. E nesta noite, depois de falar nessas implicações de crer, nós falaremos a respeito da terrível condição de quem não crê, ou seja, a terrível condição da incredulidade. Para isso nós iremos utilizar o capítulo 11 de João, um texto muito conhecido porque trata da ressurreição de Lázaro. Mas nós não vamos nos deter na ressurreição de Lázaro. Esta noite o sermão vai se tratar da repercussão da ressurreição de Lázaro. Por isso, no capítulo 11 de João, a partir do versículo 45, nós lemos: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Vamos orar pedindo a direção de Deus para a exposição da sua palavra nesta noite. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai que estás nos céus, neste momento de culto público, Senhor, nós nesse instante queremos ouvir a tua voz por meio da exposição da tua palavra. Para isso nós pedimos que o teu Santo Espírito abra as nossas mentes, o nosso coração, para que nossa vida ou os nossos corações recebam com acolhida, ó Deus, a tua santa palavra. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê a instrução necessária, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, como eu falei no início, o tema desta noite é a terrível condição da incredulidade. Como eu falei, após vermos nos últimos meses aqueles que se aproximaram de Cristo com uma falsa fé, embora dizendo crer, mas na realidade eles eram incrédulos, nós veremos hoje quão terrível é a condição daqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quão terrível é o estado de incredulidade. O que esse estado faz? E a princípio, ele nos faz desprezar os feitos de Deus.
E a relevância desse assunto hoje encontra-se no fato de muitas pessoas permanecerem incrédulas, mesmo diante de maravilhas que o Senhor realiza, maravilhas divinas ou milagres realizados. É comum nós vermos em algumas igrejas, algumas dessas denominações, atraírem as pessoas para os seus cultos, tendo promessa de milagres, ou de orações de poder no final dos cultos, que transformarão vidas, curarão enfermos, e coisas dessa natureza. Mas aí eu faço uma pergunta: será que realmente curas, bênçãos ou milagres levam alguém a crer no Evangelho? Não necessariamente. A resposta é que não necessariamente. E nós vemos isso na própria Escritura Sagrada. Nem todos os que foram curados por Jesus necessariamente se salvaram. Nós temos exemplos claros disso nos Evangelhos. O texto em questão é um exemplo claro que nós temos uma grande incredulidade em meio a algo extraordinário que havia acontecido, que foi a ressurreição de Lázaro. Todos sabem a história, mas recapitulando: Lázaro adoeceu, o Senhor Jesus ficou sabendo, mas propositadamente ou programadamente, o Senhor Jesus só chegou na aldeia em que Lázaro morava 4 dias após a sua morte, tempo suficiente para o corpo estar em putrefação. Mesmo assim, ele vai até o túmulo, pede para que retire a pedra e faz uma oração para que todos aqueles ouçam e vejam que ele é o enviado de Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus, com poder da vida e da morte. Ou melhor, a morte não tem poder para o Filho de Deus, e faz com que Lázaro ressuscite, chama Lázaro para fora, e à vista de todos, aquele defunto se levanta e torna-se a vida. Muitos, diz as Escrituras Sagradas, creram nele. Mas veja no versículo 46, outros, porém. E essa conjunção adversativa, meus irmãos, pode parecer apenas um termo gramatical, mas diz tudo. Porém, alguns não consideraram aquele milagre. Alguns desprezaram aquele milagre. E o que eles foram fazer? Foram fazer fofoca para os escribas e para os fariseus, para o sinédrio. Quem era o sinédrio naquela ocasião? Eram os maiores líderes religiosos e jurídicos que poderia haver no povo de Israel. Era como uma comparação grosseira, o equivalente ao Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, com poder de vida, de morte e com poder religioso. Misericórdia, com que ele já tem, já faz um estrago grande, imagine, né? Mas, continuando, então, aqueles homens disseram: o que a gente está fazendo? A gente precisa eliminar esse Jesus, a gente precisa matar Jesus, porque com esses milagres que ele continua fazendo, está ressuscitando até mortos, então muitos vão crer nele. E crendo nele, nós vamos perder toda a nossa autoridade, nós vamos perder todo o nosso poder sobre o povo, não vamos mais controlar o povo, os romanos vão tomar de conta, e aí a gente perdeu a nação. E aí resolveram, daquele momento, fazer de tudo para matar o Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, trazendo para os nossos dias, independente de vermos milagres ou não, independente de termos resposta de oração, respostas positivas a nosso ver, de oração ou não, há uma necessidade de crer em Jesus Cristo para a salvação, independentemente de qualquer coisa, seja milagre, sejam sinais, seja resposta positiva de oração. Quem não crê está condenado à morte eterna. Mas, tratando a respeito dessa condição de incredulidade, primeira coisa que eu quero fazer com os irmãos é uma pergunta: por que mesmo diante da manifestação da glória de Deus, os homens são capazes de negá-lo? Por que os homens são capazes de desprezar Jesus e seus milagres?
Esse é o primeiro ponto que nós queremos ver esta noite. Responder essa pergunta. E a resposta porque os homens são capazes de desprezar Jesus e seus milagres, nós elencamos pelo menos duas. A primeira delas, os homens são capazes de fazer isso pelos seus próprios interesses. E quais são os interesses humanos? Vamos para o texto. Primeira coisa que nós vemos aqui é os interesses do sinédrio. E que interesses são esses? Suas tradições. Em Marcos capítulo 7, versículos 7 e 8, o Senhor Jesus Cristo já advertia que em vão aquele povo o adorava, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Eles guardavam as tradições dos homens. Então a primeira coisa que eles estavam preocupados eram com as suas tradições religiosas. E de repente vem Jesus, mostrando que toda aquela tradição não levava os homens a nada, mostrando que Ele era o autor das Escrituras, Ele era o Messias que havia de vir, e a tradição que eles seguiam feriam em muitos momentos a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, aquilo que realmente Deus tinha para o seu povo, aquilo que Deus realmente tinha preparado. E todo aquele tradicionalismo levava exatamente a eles agredirem a Jesus Cristo. Não importa o que Jesus Cristo dissesse, não importa os sinais que Jesus Cristo fizesse, a tradição deles era maior. E lamentavelmente, meus amados irmãos, até hoje nós conseguimos ver os judeus assim. Num determinado programa tem um apresentador que ele é judeu, e ele faltou alguns programas, a apresentação de alguns programas, porque ele estava fazendo o Ano Novo judaico, fazendo os rituais religiosos judaicos. Mas quando um colega seu de programa perguntou a ele: você sabe por que é que o povo demorou 40 anos para sair do Egito para chegar na Terra Prometida, uma distância que levava poucos dias ou semanas? Ele não sabia responder. Sabe o que é isso? Se manter tão preso às tradições e não conhecer o Deus de Israel, o Deus que eles dizem que seguem, fazendo os seus rituais religiosos. Eles na verdade não conhecem a Deus, mas suas tradições se perpetuam de geração em geração. Essa é a primeira coisa que leva os homens a desprezarem os sinais de Deus, os milagres realizados pelo Senhor, suas tradições. Segundo lugar, meus amados irmãos, outro interesse que eles têm, que os faz distanciar de Deus, é o poder que eles acham que têm. Veja no versículo 48: se o deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Em outras palavras, eles estão dizendo: perderemos o nosso domínio. Eles estavam preocupados com os seus cargos, eles estavam preocupados com o seu poder, eles estavam achando que Cristo, por meio da sua pregação, atrapalharia toda a influência que eles tinham no meio de Israel, no meio do povo. E eles não queriam saber se era verdade ou o que Jesus estava fazendo. Eles queriam eliminá-lo, porque era um risco para o poder que eles achavam que tinha. E quando eu falo em poder, eu estou falando que aquilo que eles pensavam que tinham, mas que na realidade nós vamos ver um pouco mais à frente que não tinham. Então a primeira razão que leva os homens a desprezarem a Jesus Cristo e seus milagres são os seus interesses, resumidos em tradições e poderes que eles acham que tinham. A segunda razão, amados, que levam os homens a desprezarem Jesus e os seus milagres, são as distorções que eles fazem a respeito de si mesmos e a respeito de Cristo. Pessoas que não conheciam quem de fato eles eram e quem de fato Cristo era. Vejamos um exemplo de quem eles achavam que eram e não eram. Eles achavam que seriam destruídos. Eles achavam que
os romanos tomariam o lugar deles, eles perderiam a nação para Roma. Em outras palavras, eles eram arrogantes suficientes para dizer: nós somos os únicos que ainda mantêm a nação firme. Eles achavam que possuíam algum poder, eles achavam que dominavam alguma coisa, eles achavam que podiam alguma coisa. Politicamente, esses homens se achavam autossuficientes. Estes homens pensavam que estavam no controle de todas as coisas. Eles estavam achando que poderiam resolver qualquer problema. E na verdade, não podiam. E aqui eu quero abrir o primeiro parênteses. Nós, hoje, vivemos períodos em que os homens também acham que podem alguma coisa, tanto na história, quanto na ciência, quanto na tecnologia. Os homens acham que por dominarem algum conhecimento científico, acham que podem tudo, acham que são deuses. Os homens acham que controlam e que fazem a história. Os homens acham que pela sua tecnologia estão acima de qualquer coisa. E particularmente nesses dias em que vivemos, muitos de nós estamos achando que somos nós quem colocamos presidentes e tiramos presidentes. Estamos enganados. É Deus quem estabelece reis e remove reis. Toda autoridade é constituída por Deus, para o bem ou para o mal. Se Deus quiser ter misericórdia dessa nação, Ele bota líderes que temem a Ele e que andam segundo as suas escrituras, ou pelo menos não confrontam elas. E se Deus quiser trazer juízo sobre essa nação, Ele coloca homens conhecidamente que se opõem a princípios que nós cremos. Ele permite que homens reconhecidamente criminosos assumam o controle. É por isso que eu peço aos irmãos, abrindo um parêntese agora, irmãos, que não adianta a gente sair pedindo voto para esse ou aquele. O que nós, como igreja do Senhor, precisamos fazer, e estamos vivendo momentos sérios, é dizer: Senhor, tenha misericórdia de nossa nação. Nós precisamos clamar a Deus, porque são 150 milhões de eleitores. Nós jamais conseguiremos influenciar, mas com os joelhos no chão, somos a igreja do Senhor, e Ele há de ouvir o nosso clamor segundo a sua vontade. Por isso que precisamos orar pelo nosso país, por isso que precisamos orar, porque hoje nós ainda vivemos dias de liberdade. Mesmo com uma pandemia, mesmo com tudo que está de ruim no mundo, nós ainda temos uma relativa tranquilidade. E arriscar trocar isso por algo de uma esperança, uma utopia que jamais aconteceu no mundo, isso não é uma mensagem verdadeira nem verídica. Por isso, meus amados irmãos, dentro desse parêntese, oremos, clamemos a Deus por nossas vidas e pela vida dos nossos filhos. Fechando esse parêntese, continuando, os homens acham que são alguma coisa e não são. Eles, o Sinédrio, achava que era alguma coisa e na verdade não eram nada. Segundo, falta de conhecimento a respeito de Cristo. E aqui nós vemos que eles achavam que Jesus precisava ser morto para o bem deles. De fato, a afirmação que nós encontramos aqui é verdadeira. Jesus realmente tinha que morrer, não apenas pela nação de Israel, mas por todos nós hoje, porque a morte dele alcançou também aos gentios. E hoje nós somos salvos por causa da morte, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas não era esse sentido que o sumo sacerdote naquela ocasião estava falando. Ele estava dizendo que Jesus precisava ser morto porque Jesus lhes era inconveniente. Nesse sentido, a morte de Jesus levou essas pessoas à perdição. E qual é a lição que nós aprendemos isso? Não basta ter uma afirmação correta a respeito de Jesus, é necessário ser transformado por Ele. Eles não criam
que Jesus era Deus. Eles viam Jesus como um intruso que os perturbava. E agora eu quero fazer a primeira aplicação desta noite. Meus amados irmãos, nos nossos dias, não vivemos dias diferentes daquele vivido por Jesus Cristo. Hoje, os homens não são diferentes do sinédrio. Todos, com os seus interesses, muitas vezes desprezam a Jesus Cristo. É comum nós vermos em denominações tradições religiosas acima da palavra de Deus. E aqui eu coloco pentecostais, reformados, muitos teólogos, muitos crentes, que quando nós chegamos com a verdade, com o evangelho, com a palavra, desprezam, porque para eles o mais importante é a tradição, o tradicionalismo que eles viviam. São pessoas que têm visões distorcidas a respeito de Cristo e de si mesmos. São pessoas de dura cerviz. São pessoas que mostram a sua incredulidade mesmo no seio da igreja. Eu não sei se o pastor Marcos encontrou isso na época dos seus estudos, mas eu encontrei muitos ditos teólogos ou pessoas com conhecimento intelectual a respeito das Sagradas Escrituras, mas sem um mínimo conhecimento prático, sem um mínimo de prática. Eram pessoas que tratavam as Escrituras como quem trata um livro de filosofia. Conhecimento tinham muito, piedade não tinham nada. Pessoas que, quando eram confrontadas com a verdade do Evangelho, eram capazes de negar o poder do Senhor Jesus. Eram pessoas que eram incapazes de reconhecer milagres. Então, para que oram? Por que nós oramos quando as pessoas estão em estado terminais, em estados difíceis? Por que nós oramos quando vemos outros enfermos? Nós estamos confiando em Deus ou estamos confiando apenas nos homens ou na medicina? E só para título de ilustração, essa pandemia nos trouxe muitos exemplos de que a misericórdia de Deus esteve sobre muitos de nós, embora o seu juízo estivesse sobre todo o mundo. É comum nós vermos pessoas interessadas nos seus cargos, nos seus títulos, nas suas posições eclesiásticas, e serem capazes de fazer de tudo para permanecer com os seus cargos, com os seus títulos, e, se possível, negar até mesmo a mensagem do Evangelho e as palavras do Senhor Jesus Cristo. Lamentavelmente, meus amados irmãos, nós, como seres humanos, também vivemos um período em que muitos de nós, mesmo vendo as bênçãos de Deus todos os dias, ainda somos capazes de murmurar e de reclamar, assim como fez o povo quando estava saindo do Egito em direção à terra prometida. Por causa disso, nós desprezamos e somos ingratos para com o nosso Deus, para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, se há em nós a capacidade de desprezarmos a Jesus, mesmo em meio a tantas bênçãos, de que forma nós podemos corrigir essas distorções? Como evitar essa negação? E aí, é o segundo aspecto que eu quero tratar com os irmãos essa noite. Como crer em Jesus, independente das circunstâncias? Para fazermos isso, a primeira coisa que precisamos fazer é considerar a sua palavra. O próprio Jesus disse que ele era o Messias prometido. Ele já havia dito isso várias vezes. E não apenas falado, mas demonstrado com sinais miraculosos. Mesmo assim, aquelas pessoas não haviam crido nele. E não adianta sinais miraculosos se não ouvirmos a palavra de Deus. O exemplo mais claro que nós temos está lá em Lucas capítulo 16, versículo 31, a parábola do rico e do Lázaro. E vocês conhecem a história. O rico pediu para que pelo menos alguém, um anjo, ou ele, ou seja lá quem for, ou ele mesmo voltasse para avisar aos seus parentes, para ouvirem a palavra,
porque senão eles iam ter o mesmo destino dele. E qual foi a resposta que eles encontraram? Eles têm a lei e os profetas. Se eles são incapazes de ler a lei, de ouvir a lei e os profetas, jamais também serão capazes de, ainda que um morto ressuscite, ouvirem. Em outras palavras, se você é incapaz de ouvir a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, ainda que um morto ressuscite, você não vai ouvi-lo também. Tamanha a seriedade de considerarmos a palavra de Deus, amados. Segunda coisa que nós precisamos considerar são os desígnios de Deus. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês no versículo 50 e 51. E aqui eu quero abrir um outro parênteses antes de tratar desse detalhe. Se no primeiro parênteses que eu falei, é Deus quem estabelece reis e remove reis e institui todas as autoridades, por outro lado, nós temos responsabilidade dos nossos atos. Muito cuidado com o que você vai fazer. Muito cuidado com as suas decisões. Se por um lado Deus governa, Deus tem os seus desígnios, por outro lado também, nós não somos isentos de nossas responsabilidades. Leia comigo o versículo 50 e 51. Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Compare agora em Atos 2, 23, um livro à frente. Atos 2, versículo 23, confira comigo as palavras do apóstolo Pedro. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-os por mãos de iníquos. Observe que Pedro diz: sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Agora compare com Atos no capítulo 4, versículo 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Em outras palavras, as Escrituras predisseram que o Messias teria que padecer, mas isto não tira a responsabilidade destes homens. Deus, na sua providência, usou a maldade desses perversos para transformar em bênção aos que creem. E há eleitos de Deus em meio a esta incredulidade. Você quer ver um exemplo disso? Havia pelo menos um integrante do Sinédrio que discordava de todos os demais integrantes. Havia um que esperava pelo reino de Deus. Você sabe quem ele é? José de Arimateia. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 23, versículos 50 e 51. Lucas, capítulo 23, versículos 50 e 51. Após a crucificação de Jesus, após ele ter morrido, então, versículo 50, e eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo. Mas espera aí, como é que ele era membro do Sinédrio e era bom e justo? Versículo 51. E Lucas faz questão de abrir um parênteses e dizer que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava pelo reino de Deus. João vai dizer que ele era discípulo do Senhor Jesus Cristo, mesmo escondido, para não ser perseguido pelos seus colegas de Sinédrio. Observe que mesmo em meio a esta incredulidade, havia escolhidos de Deus, havia um servo de Deus, havia alguém bom e justo, que aguardava pelo reino de Deus.
Isso nos mostra, meus amados, que a decisão da maioria não necessariamente significa ser a decisão correta. Mas nesse caso aqui, nós temos que considerar os desígnios de Deus para a nossa salvação, não excluindo a responsabilidade dos homens. É por isso que Pedro, aqui em Atos, convoca a todos a se arrependerem e crerem no Senhor Jesus Cristo, arrependerem dos seus pecados, arrependerem de terem dito naquele momento onde Pôncio Pilatos estava lavando as mãos, arrependerem-se do fato deles terem escolhido Barrabás ao invés de Cristo, arrependerem-se dos seus erros e crerem no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Terceira e última razão desta noite que precisamos ter para crer no Senhor Jesus Cristo é considerar que a igreja de Cristo foi comprada pelo seu sangue. Voltando para o texto de João, o texto inicial, João capítulo 11, vamos ler o versículo 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. O Senhor Jesus Cristo morreu, derramou o seu sangue para comprar a sua igreja. Primeiro, em sua composição. Esta igreja é formada pelos filhos de Deus, e não por meros religiosos que se interessam mais por suas tradições. Nós não somos aquelas pessoas que dizem tradicionais. Nós cremos na palavra de Deus, e ela não fica velha. 2000 anos depois, ela ainda é viva, é eficaz e não caduca. E é por isso que nós ainda permanecemos nesta palavra. Não somos meros religiosos, somos filhos de Deus, obedientes à sua palavra. Como foi dito aqui na liturgia, a confissão dos pecados não é apenas um mero rito de culto, não. A confissão dos nossos pecados é porque nós estamos cultuando verdadeiramente a Deus e reconhecemos que temos ofendido a Deus com as nossas transgressões. Mas ao mesmo tempo, nós reconhecemos que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica, nos salvou, não nos condena mais. E é um ato de contrição. Não está inserido na liturgia por mera tradição. Não fazemos isso apenas porque estamos aqui cultuando, nós fazemos isso porque cremos nessa palavra, cremos naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, e nos aproximamos dele, e reconhecemos quem nós somos e quem de fato ele é, porque ser servo de Deus transcende essas quatro paredes, e vai até onde nós estejamos, porque somos templo do Espírito de Deus, somos a igreja do Senhor. E outra coisa, precisamos considerar que esta igreja do Senhor foi comprada pelo seu sangue, não apenas em sua composição, mas também em seu tamanho. Todos os povos, línguas e nações dobrarão os seus joelhos e adorarão ao Cordeiro de Deus. Os salvos de todos os países, de todos os tempos, de todas as eras. Essa é a igreja do Senhor, que ultrapassa eras e ultrapassa denominações, e é um privilégio saber que pertencemos a esta igreja do Senhor. Concluindo, meus amados irmãos, a incredulidade faz os homens desprezarem a ação divina e se colocarem acima de Deus e de sua manifestação de misericórdia. É o texto que nós vemos. Em segundo lugar, a incredulidade faz com que os homens desprezem os desígnios de Deus e desconsiderem a sua palavra. Ou cremos em Jesus como aquele que nos justificou e nos resgatou, ou estaremos na terrível condição de presos ao império das trevas, cegos espiritualmente e condenados à morte eterna. Esses três princípios foi descrito pelo apóstolo João nos últimos capítulos que nós lemos.
No primeiro, quem crê será libertado, conhecereis a verdade vos libertará. No capítulo seguinte, nós vimos que quem não crê permanece cego espiritualmente, não faz parte da ovelha, ou melhor, do rebanho, do aprisco do Senhor. No capítulo 11, o apóstolo João mostra que quem não crê permanece morto eternamente, porque Jesus é capaz de ressuscitar um morto e levá-lo à vida eterna. Ou seja, nos tira da morte eterna e nos leva para a vida eterna. E agora, meus amados, eu quero fazer as últimas aplicações da noite. Primeiramente, irmãos, é necessário reconhecermos a ação de Deus em nossas vidas, em todos os aspectos. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos alimenta, o Senhor nos livra de todo o mal, o Senhor nos guarda de todos os perigos, o Senhor guia nossas vidas, o Senhor está conosco e precisamos reconhecê-lo. É isso que Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Segunda aplicação, meus amados, é que em meio às objeções dos ímpios, onde a maioria despreza a palavra de Deus, nós temos o consolo de saber que o Senhor tem os seus desígnios. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor, antes da fundação do mundo, nos separou, nos chamou, nos predestinou, nos elegeu. E Ele também elegeu o seu povo, predestinou o seu povo. Preguemos o Evangelho, mesmo em meio às objeções e às rejeições. Continuemos firmes nesse propósito. Por fim, irmãos, nós precisamos reconhecer o maior milagre que o Senhor fez em nossas vidas, que foi nos ressuscitar da morte eterna, de nos tirar do império das trevas, do domínio de Satanás, e nos levar para o reino do Filho do seu amor, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E em Cristo somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Que o Senhor nos abençoe. Amém.